Tá maluco? São 15 pontos em disputa, o Ceará conquistou 13 deles. 5 jogos em casa, o Ceará só perdeu ponto para o São Paulo. Sábado, mais uma vitória perto do seu torcedor, afundando ainda mais o Sport. E, assim, foi muito rápido, né, cara? As coisas aconteceram muito rápido para o Ceará, ainda que o Ceará não tenha feito um grande jogo, né? O Ceará, de fato, não fez um grande jogo, mas a coisa da letalidade. Na primeira oportunidade, e aí entram duas questões, né? O lado rubro-negro, lá de Pernambuco, deve estar indignado com a falha de marcação vindo de uma cobrança lateral. Do outro, vamos valorizar... Primeiro que o Fabiano bate bem esse lateral mesmo, coloca dentro da área com muita força, com muita projeção. Mas a esperteza do Mugni, que não contou muita pipoca, bateu no gol, surpreendendo o Kaique França, abrindo o placar. No mais, a gente viu no primeiro tempo que o Ceará deu muito espaço ao Sport. Eu acho que o Ceará teve alguma dificuldade para entender, primeiro, o Sport foi com um ataque leve, o Sport não teve aquela ideia de um jogador de referência. Então, fazia muito movimentação entre as linhas e o Barleta, curiosamente o Barleta, que foi o grande alvo da torcida alvinegra durante a partida, encontrou espaço para chutes de média distância. E aí apareceu um jogador, José, que é preciso depois a gente falar com calma, que é o Fernando Miguel. O Fernando Miguel faz um baita campeonato. É aquele goleiro que não é plástico, né? A gente não vê fazer grandes pontes, mas que passa uma segurança num jogo em que o William Machado manteve o seu padrão, mas em que o Marlon teve abaixo, teve um tanto quanto inseguro. E aí nesse espaço ali intermediário do Ceará, talvez causada pela diferença de você ter um Sobral, que é um jogador muito mais marcador do que o Lourenço, que é um cara com mais, tem teoria mais técnica, com mais liberdade. Você concorda que esse foi, considerando os jogos... Em casa, o pior jogo do Ceará? Eu falo de bola mesmo, tá? Eu bola acho que se compara com o primeiro tempo contra a Vitória. Não, mas eu tô falando de jogo, eu tô falando de jogo e tudo. Talvez na média sim, mas também vou ser justo aqui, José. Eu vi o Sport ameaçando mais no primeiro tempo. O Sport também não entrava tanto na área do Ceará. E eu acho que o Ceará é um time, e a gente pode ser arriscado contra times mais fortes do que o Sport, que se confia muito na sua capacidade de se defender quando está com a vantagem, deixar o adversário ter um controle pseudo do jogo no seu campo de defesa para apostar em contra-ataques. Hoje tem um goleiro que repõe muito bem a bola, que ajuda bastante. O lance do segundo gol é uma bola longa do Fernando Miguel, que no pós-perda do Dieguinho aí, outro que é chuveiro molhado, está jogando muito, serve o Galeano. E o lance que o torcedor ficou um arara com o Lelê, né? É de novo um lançamento do Fernando Miguel. Acho que até a presença de ter um goleiro que repõe a bola com os pés melhor do que era o Bruno, com mais experiência também, mais vivência nesse aspecto, faz com que o Ceará acredite muito nessa eficiência. Concordo, tem horas que incomoda e tem horas que pode passar sustos desnecessários e vai pegar adversários mais fortes do que o Sport. Mas nesse momento, assim, quando você olha que o primeiro objetivo do Ceará é se livrar para rebaixamento, o time já tem 15 pontos da competição, 13 em casa, não dá pra gente dizer que não está funcionando. Está, e outro detalhe, 3 jogos seguidos sem sofrer gols. E a primeira coisa que você precisa para não cair, para não cometer nem susto, falo nem não cair, é ter estabilidade defensiva. O Ceará está entregando. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente ouve agora Léo Condé celebrando mais uma vitória do Ceará, a eficiência do Ceará, né, no resultado contra a equipe do Sport. Na minha avaliação, o Ceará já jogou mais bola nesse Campeonato Brasileiro, já jogou partidas mais interessantes, mas é interessante mesmo que, ainda que você não faça um grande jogo, você tenha o poder de vencer, né? Você tenha lastro para vencer a partida. Léo Condé falou sobre mais uma vitória em casa. A palavra do jogo hoje é eficiência, né? Nosso time foi eficiente. Conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, né? Uma segunda bola, a importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo. E depois ficou um jogo ali onde poucas situações de gols, né? Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí estrategicamente a gente sabia que eles iriam se lançar e jogando com uma linha de 3, a gente queria explorar as costas dos alas, né? E a gente conseguiu fazer isso bem. Eles tiveram mais volume, mais posse, mas aquela chance clara assim então, não teve. Mas a gente conseguiu uma boa roubada de bola, uma boa transição ali, um passe bom do Diego, achar o Galeano e fazer o segundo gol e praticamente definir a partida. Foi exatamente isso que aconteceu. Teve chances, como a gente já mostrou também nos melhores momentos, de o Lelê fazer o terceiro gol. O Ceará teve a oportunidade de ter uma vitória mais tranquila. Faltou o instinto assassino com o centroavante. O que sobrou no Galeano faltou ao Lelê, né? Exatamente. Dá uma olhadinha aqui, o Ceará está se consolidando. Um terço desse grande objetivo, primeiro grande objetivo, já foi alcançado com 9 partidas. É um baita campeonato do Ceará até agora. São 15 pontos
conquistados e o Ceará se consolidando aqui no G6, tá? Cai um pouquinho, daqui a pouco volta e tem sido muito interessante esse início de Brasileirão do Ceará. Não dá para dizer que é início, mas já são 9 de 38 rodadas, né? Palmeiras aí realmente está abrindo vantagem para cima do Flamengo, já tem mais de uma rodada de vantagem aí para cima do Flamengo. O Flamengo, Cruzeiro, Bragantino com 17 pontos. Aí vem o Ceará com 15, Bahia também com 15, o Ceará é o melhor nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Fluminense, aí daqui, Caio, você falou, acho que foi durante a transmissão, né? Que até agora a sanfona tá aqui, mas aos pouquinhos pode começar a abrir o fole. Daqui a pouco abre o fole. É o que nós vamos falar sobre o Fortaleza, que precisa começar a ficar de olho. É porque se você olhar assim, olha pro Fortaleza, o Fortaleza está em 14º. Fortaleza está a 1 ponto da zona do rebaixamento, mas ele está a 3 aqui do 8º colocado. Então assim, tá todo mundo meio juntinho, né? Zona do rebaixamento com Grêmio, Juventude, Santos e o Sport, que continua sendo o time que ainda não venceu. E o que torna importante a vitória do Ceará, olhando forma objetiva a pontuação, né? Estou falando de produção. É quando você olha que o Ceará já abre 13 pontos do Sport, já abre 10 pontos do Santos, já começa a abrir uma distância interessante do Juventude, do próprio Vitória, que são os times, em teoria, o Santos não, o Santos é porque o Santos tá uma draga, mas Sport, Juventude, Vitória, aqueles times de mesmo orçamento, mais ou menos, que entram primeiro com o objetivo de chegar aos 45 pontos. E é óbvio que num determinado momento vai vir uma oscilação, vai vir um momento Mirassol de 3 também, né? rodadas. Eu ia fazer um parêntese especial ao Mirassol, que é um clube, no modo geral, fazendo um primeiro campeonato de Série A e faz uma baita campanha. É uma excelente campanha do Mirassol. Ninguém imaginava que ele fosse tão bem. Imaginava que ele fosse brigar porque não tem time bobo. É clichê, mas é uma grande verdade. Mas você vê o Mirassol com 11 pontos, o Sport com 2, tem que bater palmo pro que o Mirassol tá fazendo. E ó, essa campanha do Ceará aqui em quinto, ela é baseada nos jogos em casa. E o Ceará tem feito muito bem o dever de... Muito bem, obrigado o dever de casa. Ceará e Cruzeiro têm as melhores campanhas como mandante no Brasileirão. Exatamente a mesmíssima campanha. O Ceará, até o número de gols é exatamente igual. Saldo 6. É exatamente igual. O Ceará é o primeiro melhor, o melhor mandante, aí vem Cruzeiro, com os 12 com 3 pontos. Porque é só que aqui Ceará e Cruzeiro, gente, é só questão de ordem alfabética, tá? Porque se a gente olhasse, até tem um campeonato fictício, José. Exato. Não, mas é para ser justo, né? Mas ainda que fosse um campeonato fictício, se nós tivéssemos aqui uma diferença de gols marcados, aí por exemplo, a gente colocaria o Cruzeiro a na gente frente. poderia ter colocado, né? Mas os dois têm mesmo número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, sofrido, tudo é exatamente igual. É exatamente igual. 13 pontos, o Corinthians é muito forte desde sempre, né? Mais de 100 anos de Corinthians é sempre muito forte dentro de casa. Aí tem Flamengo e Bahia, e o Bahia também muito forte. Então, Caio, é impressionante como em casa, como na Arena Castelão, e não é de hoje, o Ceará é muito forte. Né? O aproveitamento do Léo Condé como mandante desde que ele chegou é absurdo. Curioso que começa com uma derrota. Ele estreia contra o Santos perdendo pela Série B, depois tem uma derrota contra o Mirassol ainda na segunda divisão, depois o time cresce, ganha corpo e nessa temporada então, é aquele que a gente já falou de N vezes, perde só um jogo e convenhamos, é pro Palmeiras, que no Campeonato Brasileiro, se a gente estivesse mostrando a de visitante, o Palmeiras tem 5 jogos, 5 vitórias no Brasileiro. Então é um caso à parte, é um modelo diferente do que a gente pode falar. O curioso, você falou de bola e eu concordo contigo, é que talvez o Ceará tenha merecido um resultado melhor contra o Santos fora de casa, a gente estivesse falando que o time já tem uma vitória fora. E naquela ideia de você estar brigando contra o rebaixamento, seu primeiro objetivo é esse. Mas você vai pontuando, vai encorpando, para encorpar de vez a campanha, precisa de uma vitória ali fora de casa, que ficou perto, por exemplo, contra o Santos. Acho que contra o Santos, o Ceará teve o jogo dele como visitante mais próximo de conseguir uma vitória. Mas dentro de casa é impressionante. E aqui eu faço um parênteses, não adianta diminuir o valor do adversário, tá? Todo mundo se enfrentando, todo mundo vai se enfrentar no campeonato de pontos corridos de turno e retorno. É fundamental e eu imagino o grau de confiança que você entra quando traz um cartel desse, de 5 vitórias, de 4 vitórias em 5 jogos como mandante na Série A, e o adversário também sabe que o negócio é diferente. Você impõe um respeito antes da bola entrar em campo. O Sport certamente sentiu muito baque de tomar um gol. Por mais que vai à frente, vem de novo. Pô, cara, virar pra cima desses caras aqui é difícil, o time não tem sofrendo gols. Então a campanha dentro de casa é fundamental e certamente vai ser o pilar do Ceará. Primeiro para chegar aos 45 pontos, depois, por que não? Se você mantém uma regularidade, você tem todo o direito de sonhar por voos mais altos na competição. O quanto antes você conseguir os tais 45 pontos, Exato. o quanto antes, aí você fica tranquilo e você começa a sonhar com algo maior, mas um time que está
voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente que o primeiro objetivo é permanecer.